Hoje à noite nós vamos sonhar. Vocês lembram de ontem a gente fez uma tarefa de casa para vocês? Para vocês memorizarem João 3,16. Alguém lembrou de memorizar a tarefa de casa? Não. Alguém memorizou a tarefa de casa? Não. For God so loved the world that he gave his only Son that we may have eternal life. Então, porque Deus amou tanto o mundo, Ele entregou o seu próprio Filho para que nós tivéssemos a vida eterna. É isso que diz. Renee, it's a gold star. Então, a Renee ganhou a estrela de ouro. Quem você ganhou a estrela? Bater palma. So we are now on page page 62, I think. Part 2, lesson 4. Pronto, nós estamos agora na seção 2, parte 2, lição 4. Tem para mim que é a página 62. É porque o livro dele, em inglês, é um pouquinho diferente, as páginas são um pouco diferentes do nosso livro. Então deve ser a página 62. Did everybody get a blood color? Everybody get? Não tem como distribuir para eles? É, a oração do... So this is a prayer that we've used all over the world with many thousands and thousands of people, and people have received Jesus Christ as their Savior for the first time, or recommitted their lives to Jesus. Então essa oração é uma oração que nós temos feito, nossas viagens ao redor do mundo. Milhares de pessoas receberam o Espírito Santo e reforçaram o Espírito Santo com essa oração que nós estamos distribuindo aí para vocês. People receive the baptism of the Holy Spirit through the prayer. Então, através da oração, as pessoas também podem receber o batismo do Espírito Santo. And the prayer also opens up areas of our heart that have been locked, and it shows us areas where we need to turn the other way, to repent. E essa oração também abre as portas do nosso coração que estão fechadas e nos abre a visão para coisas que a gente tem que enxergar. If any of you struggle with the subject of unforgiveness, prayer also deals with that. Então também se existir algum problema em que alguém precisa perdoar, essa oração também vai amolecer o seu coração, vai abrir o seu coração para você perdoar. It helps us become ready to forgive if we need to. Nos ajuda a ficarmos prontos, para perdoar caso a gente precisar. Were any of you here last night for the baptism of the Holy Spirit? Alguém estava aqui ontem à noite lá fora, o batismo do Espírito Santo? Yes, look here. So you heard Renee talk about forgiveness and the need to forgive and how to forgive. Vocês devem ter ouvido a Renee, Renee, que eu Renee falar sobre a importância de você perdoar, para receber o batismo do Espírito Santo. So what we're going to do is we're going to go through it line by line and explain each line of the prayer, and then when we get to the end, we'll all read it together. Então a gente vai, se você recebeu esse cartãozinho, no verso atrás dele tem uma oração, certo? E a gente vai ficar
o que significa essa oração em termos bíblicos. First line, Father, I come to you in the name of Jesus. Yeah, okay. Então a primeira linha, né, fala, Pai. A gente vai só, não precisa repetir não, a gente vai só entender, então estou só lendo junto com vocês, tá? Pai, eu venho a ti em nome de Jesus, assim diz a primeira linha. So Jesus is the way, He's the truth, and the life, and there's no other way you can come to the Father except through Him. Então, Jesus é o caminho, Jesus é o único caminho, não existe uma outra forma de nós chegarmos a Deus se não for através de Jesus Cristo. So I recognize that you love me and sent your Son Jesus to remove my sin that separates me from you. Eu reconheço que tu me amas e enviaste o teu Filho Jesus para remover o meu pecado que me separa de ti. And here's John 3:16. For God so loved you that He sent His only Son that you wouldn't perish but have eternal life. E é exatamente o que nós lemos nessa passagem agora há pouco, né? Deus enviou o seu próprio Filho para remover os nossos pecados. So sin separates us from God. Então o pecado nos separa de Deus. Scripture said that we were alienated from God. We were completely separate. Então, a Bíblia diz que nós somos alienados de Deus pelo pecado. Nós somos completamente separados de Deus pelo pecado. But Jesus, by His death on the cross, brought reconciliation between us. Mas Jesus Cristo, pela sua morte na cruz, nos trouxe reconciliação com Deus. I respond to your love and repent of all my sin. Eu respondo ao teu amor e me arrependo de todos os meus pecados. Now, God's love for us caused Him to send Jesus. Então, o amor de Deus por nós fez com que Ele enviasse seu próprio Filho Jesus para nós. And the right response when we see what Jesus did for us, our proper response is to repent or to change direction. E a nossa resposta ao que Jesus Cristo fez por nós é nos arrependermos dos nossos pecados perante Ele. So repentance is turning away from sin and turning toward God. Então, o arrependimento é você tirar o olho do pecado e passar a olhar para Deus. And it includes being sorry for that sin and asking for forgiveness. E isso inclui sentir tristeza, sentir culpa por esse pecado e pedir perdão por esse pecado. So repentance is a heart-motivated desire to change our ungodly habits. Então, o perdão, o arrependimento, ele é uma forma que nós temos de pedir perdão a Deus por aquilo que nós fazemos contra a vontade dele. To hate our sin, everything we do wrong, to begin to hate that lifestyle. E é também uma forma de nós passarmos a odiar o pecado, odiar qualquer tipo de ação pecaminosa que a gente tem. And to embrace a godly lifestyle. E a oportunidade de abraçar uma vida dentro dos preceitos de Deus. So we begin to love what God loves and hate what God hates. Então nós passamos a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. The next line. Please forgive me and cleanse me by the blood of Jesus. A próxima linha é: por favor, me perdoa e me purifica com o sangue de Jesus Cristo. In the book of Hebrews it says it's necessary. There's no forgiveness of sin without the shedding of Jesus' blood. Então, no livro de Hebreus diz que não há perdão dos pecados se não houver o derramamento do sangue de Jesus. And we talked about this verse yesterday, but it's so wonderful. In 1 John it says that the blood of Jesus cleanses us from every sin. Nós lemos isso ontem, mas é bom relembrar que o sangue de Jesus Cristo nos limpa de qualquer tipo de pecado. How many sins? Quantos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus? Todos os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. There is no sin that you committed that Jesus doesn't forgive. Não há nenhum pecado, por maior que ele seja, não há nenhum pecado que você tenha cometido que Jesus não perdoe. Now the devil may lie to you and say, oh, God just cannot forgive that. What you've done, God can't forgive that. E o inimigo ele pode soprar para ouvir essa mentira e dizer: Deus não vai perdoar isso que você fez,
Deus não consegue perdoar esse pecado muito grande. That's a lie. Isso é mentira. Please forgive me and cleanse me by the blood of Jesus. So that's what we just did. By faith. By faith, Father, I now receive your forgiveness and cleansing in Jesus' name. Pelo céu e pela fé, Pai, eu agora recebo o seu perdão e purificação em nome de Jesus. So in order to receive from the Lord, we need to believe that what He says is true. Então, para que nós consigamos receber de Deus, nós temos que acreditar que o que Ele disse é verdade. We need to believe that if we confess our sins to Him, He's going to forgive us. Nós temos que acreditar que se nós confessarmos nossos pecados a Ele, Ele vai nos perdoar. So we pray all these things in Jesus' name. And Jesus said that if we ask in His name, He will grant our requests. Então a gente sempre faz isso em nome de Jesus. Se nós pedimos perdão a Deus, Ele vai prontamente perdoar todos os nossos pecados. So we're on page 64, or I guess I thank you that your word says I'm now brought near to you because of the blood of Jesus Christ, through which I enter a blood covenant relationship with you now. Agradeço-te, pois, a tua palavra diz que eu agora estou perto de ti por causa do sangue de Jesus Cristo, através do qual eu faço um pacto de sangue, uma aliança de sangue contigo agora. Now, the reason I'm going through this line by line is because I want to show you that every line is something from the scriptures. These are not just, it's not some prayer that we made up. Então, o motivo pelo qual nós estamos lendo as linhas de oração é porque cada linha dessa está na Bíblia. Cada linha dessa tem um entendimento que está na Bíblia. Então, a gente está fazendo uma relação que a gente tem aqui com as palavras que nós temos na Bíblia. Yeah, I'm going to start out with a recap. After we finish this prayer, we're just going to go over quickly what we did just now. Depois que a gente termina a oração, a gente vai fazer só uma revisãozinha que a gente viu na aula passada, né, Dado? So in the book of Ephesians, it says the blood of Jesus brings us near to the Father. Então, no livro de Efésios, diz que o sangue de Jesus nos deixa mais perto de Deus. And in the book of Hebrews, it says the blood of Jesus seals the covenant. Makes it official. E no livro de Hebreus diz que o sangue de Deus ele sela esse relacionamento, o sangue de Jesus, perdão, ele sela esse nosso relacionamento com Deus. I renounce the lordship of Satan over my soul, which is my mind, thoughts, will, intellect, emotions, and my body. Eu renuncio o domínio de Satanás sobre o meu espírito, alma, mente, pensamentos, vontade, intelecto, emoções, sobre o meu corpo. So before we receive Jesus, we're ensnared by the devil. He's the one that owns us. Então, antes de nós recebermos Jesus, nós estávamos sob o domínio do inimigo, do demônio. Ele que tinha posse de nós. Yeah, we're held captive by him. Nós éramos cativos, nós éramos prisioneiros dele antes do sangue de Jesus. We can't help but live a sinful life. Nós não tínhamos nenhuma perspectiva na nossa vida. That's why we're told Jesus came to set the captives free. Foi por isso que a gente fala que Jesus veio para libertar os pecadores, para libertar os que estavam aprisionados. So we escape the clutches of Satan when we give our lives to Jesus. Então nós escapamos das garras do demônio quando nós entregamos nossas vidas a Jesus. I renounce every hold or influence of the devil in all areas of my life, including everything through the generations, because the Bible says we have a new Father, only inheriting from him. Eu renuncio a todas as ciladas ou influência do diabo em todas as áreas da minha vida, incluindo tudo que me foi herdado através das gerações, porque a palavra diz que eu tenho um pai e eu só tenho herança dele. E a palavra diz. So we talked yesterday about when in John 1:12 it says that when we give our lives to Jesus, we get the right to become children of God. So we talked about not being children of God before that.
Então, a gente leu ontem em João 1,12, que quando nós damos as nossas vidas a Deus, a Cristo, nós temos a permissão de nos chamarmos filhos, crianças de Deus. So the devil is the father of people who willfully live ungodly lives. He's the father of everyone who, the devil is the father of people who willfully, intentionally live ungodly lives. Então, o demônio é o pai daquelas pessoas que intencionalmente vivem fora dos preceitos de Deus. Intencionalmente, é importante lembrar disso. So we're agreeing, in prayer we're agreeing with Romans chapter 6 that says, sin will not have dominion over us because we're now under grace. Em Romanos 6,14 diz, o demônio, o pecado não vai mais ter domínio sobre nós, porque nós estamos agora sob a graça de Deus. When Jesus sets us free, we are truly free. Quando nós dissemos aqui na Bíblia que Jesus nos libertou, nós realmente somos livres por causa de Jesus. We're adopted by God as His beloved children. Nós fomos adotados por Deus como os filhos queridos dele. And it's all accomplished by Jesus Christ. E tudo isso aconteceu por causa de Jesus Cristo. Again, we talked about it yesterday. There's no way we can earn our way into heaven. We can never possibly be good enough. Então não há forma de nós chegarmos ao céu. Nós não somos bons o suficiente. Só conseguimos isso através do nosso Cristo, Jesus Cristo. We can't accomplish it by behavior modification. We talked about this. Try as hard as we can. We can't do it ourselves. Nós não podemos chegar no céu simplesmente mudando o nosso comportamento. Nós não somos tão bons quanto isso. A gente não consegue só por nós chegarmos ao céu. So, if you're using this prayer, someone comes to you for prayer, you're ministering in church, or you're praying with a friend, at this point, where we said we were renouncing every hold of Satan, at this point, we'd ask the person if they're involved in any occultic activity. Então, nesse momento, quando vocês forem rezar essa oração com as pessoas, ao chegarmos nesse ponto que a gente pede, eu renuncio, a pessoa está repetindo, né? Eu renuncio do isso atrás sobre a minha vida, etc. A gente geralmente pergunta a essa pessoa se ela já foi envolvida com algum tipo de seita, de ocultismo, de alguma coisa que foge dos preceitos cristãos da igreja. So we'll take some time at this point in the prayer for people to forgive those that they need to forgive. Or the Holy Spirit may bring some sin to mind that He wants you to confess and say, yeah, that's true. You know, I'm sorry for that. Então, quando se dá tempo para a pessoa pensar, automaticamente ela pode pensar no que ela fez, em pessoas que ofenderam ou que ela ofendeu. Então, a gente faz com que ela faça uma pequena retrospectiva e tente perdoar as pessoas ou perdoar a si mesmo. So because we're really praying the Scriptures when we pray this prayer, the Scriptures have a way of opening our hearts, of softening our hard hearts, and allowing the Holy Spirit to begin to move and work in us. Então, como nós estamos rezando palavras que estão na Bíblia, isso faz com que as pessoas tenham um coração mais suave, mais aberto, né? E isso facilita com que eles entendam o que está acontecendo. Lord Jesus Christ, I invite you to come into my life and I submit totally to you. I ask you to be Lord of my spirit, soul, mind, thoughts, will, intellect, emotions, and my body. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar na minha vida e eu me submeto totalmente ao Senhor. Eu suplico que tu seja o Senhor do meu espírito, alma e do meu corpo. So at this point, we're inviting Jesus into our heart and we're declaring that we would willingly submit to His lordship in our lives. Então, nesse momento, nós estamos convidando Jesus para fazer parte da nossa vida. Nós estamos dizendo que nós nos submetemos às leis divinas, nós nos submetemos a viver com Cristo. So the Scripture says that no one can say Jesus is Lord except by the power of the Holy Spirit. A Bíblia diz que ninguém pode falar que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser por intermédio do Espírito Santo. So in this prayer, when we say, yes, I surrender my life to Jesus, we know the Holy Spirit is working in us. Então, nesse momento, quando você, por vontade própria, diz, eu me submeto ao Senhor, o
Espírito Santo automaticamente ele já está agindo no seu coração, tomando conta da sua vida. By faith, I'm saved, delivered, protected, healed, preserved, doing well, prospering, and made whole by the blood of Jesus. Pela fé eu confesso que estou salvo, entregue, protegido, curado, preservado, sentindo-me bem e faço tudo pelo sangue de Jesus Cristo. So the Bible says that everyone who confesses the name of Jesus will be saved. A Bíblia diz que todo mundo, qualquer um que confessar o nome de Jesus, será salvo. Those who receive Jesus become adopted children of God. Aqueles que recebem Jesus se tornam filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. And we receive the inheritance that is our due as His children. E nós recebemos a nossa herança de sermos filhos de Deus. Now remember we talked about that word sozo? Lembra ontem quando nós falamos da palavra sozo, que é um sinônimo de graça? Yeah, and then you remember the 4 parts of sozo. Quem lembra as 4 partes da graça? Cura, salvação, libertação e prosperidade. Provisão. Providência. Providência. É providência. Muito bem. Provisão. Uma estrela dourada. É porque lá na D, ele é diferente. So we'll turn from darkness to light, the power of Satan to Dá God, certo. receive forgiveness for our sins. We'll do the same thing. So when we do this, under this section, these are all things that are ours. When we submit to Jesus, we get the inheritance, we get forgiveness, and now we turn from Cura, darkness to light. libertação, providência. We're turning from darkness to light and from the power of Satan to God. Então nós saímos da escuridão para a luz. Nós saímos do poder do demônio para o poder de Deus. So we're on page 60. Lord Jesus, you're the baptizer of the Holy Spirit. Jesus Cristo, Tu és o batizador do Espírito Libertação, Santo. cura, salvação e Matthew prosperidade. says that John the Baptist told the people that Jesus was the one who would baptize in the Holy A Spirit. Bíblia diz que João Batista, que foi aquele que batizou Jesus Cristo, e nós todos a partir de então somos batizados em nome de Jesus Cristo. So I ask you now to baptize me in the Holy Spirit and fire. Então a oração fala: eu peço agora que tu me batizes com o Espírito Santo e com fogo. Jesus said when we ask, we'll receive. Jesus disse que quando nós pedimos, nós recebemos. So the apostles received baptism in the Holy Spirit, and the tongues of fire appeared on Pentecost. Então os apóstolos, os discípulos, receberam o batismo do Espírito Santo quando aquela língua de fogo desceu sobre eles. So fire is associated with the Holy Spirit, the idea of that purifying fire, that fire of passion. Então o fogo, biblicamente falando, ele é associado ao Espírito Santo, a purificação pelo fogo, o aquecimento do fogo. And in the Hebrew language, the original meaning was that word, well, the original meaning was like lightning, so something sudden. Então, em Hebreus, o significado original desse fogo foi uma coisa muito repentina, como um relâmpago. Chegou e ficou. Sudden release of power. Com uma liberação súbita do poder de Deus através do fogo. I believe by faith that when the Holy Spirit comes on me, I'll receive power to tell people about you everywhere. Eu acredito pela fé que quando o Espírito Santo vier sobre mim, eu vou receber o poder e proclamar às pessoas sobre ti em todos os lugares. So we talked about the Great Commission yesterday. Jesus said, go, but he also said, wait until you receive the Spirit. Nós vimos ontem que Jesus disse para os discípulos: vão todos e pregar em outras nações, mas ele também disse em certo momento: não com agora, aguardem um pouco. I believe you'll give me the ability to speak in new tongues. Porque ele queria dar aos discípulos a habilidade deles falarem em novas línguas. And tongues is often the first Hoje vai ser manifestation of the power of the Holy Spirit within us. E a oração em línguas é a primeira manifestação do Espírito Santo presente em nossas vidas. And we
pray all this in the name of Jesus, which is that name that represents all that He is. E eu peço isso em nome de Jesus, que representa que nós estamos sempre em contato com Ele. Okay, so now we're going to go through that prayer together. You all are going to say it together. You can lead them in prayer. Então agora nós vamos pegar a nossa oração e vamos ler toda a oração de novo, certo? Sem parar. E nós vamos nos submeter a essa oração juntos, todos juntos. Pode ser? Pode sim. Tá aqui. Mãe. Vamos lá, então vocês Peça vão aí, repetir, peça aí. tá? Pai, Pai, eu venho a Ti, peça Eu aí, venho a Pai. Ti, em nome de Jesus. em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Eu reconheço Eu reconheço que Tu me que amas Tu me Me amas amas, e enviaste e enviaste Teu Jesus Filho Jesus Jesus, para remover, para para remover o meu pecado pecado que me separa que de me Ti. separa de Ti. Pai, eu respondo Pai, eu respondo ao Teu amor e me e me arrependo de de todos todos os meus pecados. Por Por favor, favor, perdoa-me perdoa-me, e purifica-me purifica-me com o com sangue o de sangue de Jesus. Jesus Cristo. Pela Pela fé, Pai, agora eu recebo Seu perdão e purificação purificação em nome de em Jesus. nome de Jesus. Agradeço, Agradeço, pois, a Tua a Tua palavra palavra, que eu agora estou eu perto de estou Ti, perto de Ti, por causa do por sangue causa de do sangue de Jesus Jesus Cristo, Cristo, através através do do qual qual eu eu faço faço um um pacto pacto de de sangue sangue contigo agora. agora. Só uma breve pausa. Quando a gente fala pacto de sangue ou aliança de sangue, é exatamente o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz para nós. Né? É o que a gente está querendo dizer. Essa aqui, ó. Então, continuando. Eu renuncio eu renuncio o domínio de Satanás domínio de Satanás sobre o meu espírito, Sobre o meu espírito, alma, alma, mente, mente, pensamento, vontade, intelecto e emoções sobre o meu corpo. sobre o sobre o meu corpo. Então, nesse momento, eu queria que separasse um pouquinho, meditasse um pouco sobre a sua vida. E se realmente você, sem querer ou querendo, se envolver com algum tipo de ação que seja contra os princípios de Deus, que você agora, nesse momento, começa a perdoar a Deus por isso, no seu íntimo. Eu renuncio a todas as ciladas todas as ou influência do ou diabo influência do diabo em todas as áreas da minha em vida, todas as áreas da minha vida, incluindo tudo que me foi herdado me foi herdado através das gerações. Porque a palavra diz Que a palavra diz que eu agora tenho um novo Pai que agora eu tenho um novo Pai. e só herdo Ele agora. só é Ele agora. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus eu Cristo, te convido a entrar em minha te vida convido a entrar na minha vida. e eu me submeto totalmente Eu ao me Senhor. submeto totalmente totalmente ao Senhor. Eu suplico que tu sejas que tu seja o Senhor do meu o espírito, Senhor do meu espírito, Alma, mente, pensamento, vontade, intelecto, emoções e do meu corpo. e do meu corpo. Pela fé eu confesso Pela fé eu que o confesso pecado não mais tem domínio sobre mim, que o pecado não mais tem porque domínio o sobre teu mim. Espírito Santo porque o teu Espírito Santo vive em mim. confessa que Confesso que estou salvo, entregue, protegido, curado, preservado, sentindo-me bem e faço tudo pelo sangue de Cristo. Senhor Senhor Jesus, Jesus, tu és o Tu és batizador batizador do meu do Espírito Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu peço agora que que tu me me batizes com o Espírito Santo com o e Espírito com fogo. Eu acredito que pela fé, acredito que pela fé que quando o Espírito Santo vier sobre mim, é sobre eu vou receber o poder vou receber o e poder proclamar as pessoas sobre de ti proclamar as pessoas sobre ti em em todos todos os os lugares. lugares.
Acredito que é assim como eu como falo, eu falo, o Espírito o Santo Santo vai me dar a capacidade a de falar novas línguas. Eu Eu peço em nome peço de em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. So, in order to speak in tongues, obviously we have to open our mouths and speak. Então, para que nós oremos em línguas, é claro que a gente tem que abrir a boca e falar. Because as we say, the Holy Spirit is a gentleman. He's not going to force us to do anything. Como nós dizemos, né, o Espírito Santo ele é muito gentil, ele não vai forçar você a abrir sua boca e falar. He wants us to choose to be obedient to do that. Ele quer que nós escolhamos ser obedientes e que escolhamos abrir nossa boca e falar em línguas. So I know that many of you here are already speaking in tongues. We've already been doing that together. But maybe some of you have never done that. And, well, this is your big day. Eu sei que alguns de vocês já têm o dom da oração em línguas, nós temos, né, orado por alguns dias, mas algumas pessoas ainda não desenvolveram esse dom. E eu tenho uma surpresa para vocês. Esse é o momento. Oh, glória. So why don't we all just stand up together? Porque nós não nos levantemos. Vamos levantar um pouquinho. Vamos lá. Vamos esticar as pernas. And we're all just going to offer our tongues to God to be used in the way that it gives Him glory, to allow the Holy Spirit to take control. And we're just going to start to shuffle the Então nós vamos agora pedir que o Espírito Santo use as nossas palavras, use a nossa língua para falar em nome dele, para rezar em nome dele. Então nós vamos rezar e vocês vão rezar junto conosco. Chama o cantarela. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha que você está rezando a língua dos anjos. Não tenha vergonha. Não deixe ninguém colocar no seu coração que você vai parecer uma coisa estranha para as pessoas. Não tenha vergonha disso. Now the devil may say to you, oh, this is just nonsense. This doesn't mean anything. O inimigo pode estar falando no teu ouvido que isso não significa nada, isso é besteira, isso parece besteira. Não acredite nele. Essa língua é a língua angelical, ele odeia essa língua. The devil hates people speaking in tongues. He hates it. Jesus. The Bible says that we speak in tongues, we're speaking mysteries. A Bíblia diz que quando nós oramos em língua, nós falamos mistérios, nós falamos coisas que ele não consegue entender. And when we speak in tongues, we're building our own spirits up. We're building ourselves up in the Spirit, getting strong in the Spirit. Quando nós falamos, oramos em língua, nós estamos construindo nosso relacionamento com o Espírito Santo. Construindo nosso relacionamento com Jesus Cristo. When we run out of ways to praise God, we pray in tongues. When we don't know how to pray for someone, we pray in tongues. Nós não temos palavras para rezar, nós não temos palavras para rezar para alguém, a gente ora em línguas, e o Espírito Santo dá as palavras para a gente. You can pray in tongues when you're cleaning the floor. You can pray Você pode orar em línguas enquanto você varre o chão, enquanto você lava as louças. You know, sometimes even when I'm reading the Bible, as I'm reading with my mind, I'm also praying in tongues with my mouth at the same time. Então, às vezes, quando eu estou lendo a Bíblia, eu leio a Bíblia com a minha mente, e eu falo e oro em línguas com a minha boca.
Some of you are still reluctant to open your mouth. Just open your mouth. Just let something come out. Anything come out. Don't be anxious. Don't be afraid. Don't think, oh God, I'm going to do that for me. Não tem pensar, não vai ter vocês não tem cacife para falar isso. Deus não permite que faça isso. Não acredite nessa mentira. Lembre-se que Jesus Cristo perdoou todos os pecados. Todos. Qualquer um. Todos os pecados podem ser perdoados por Jesus Cristo. Então você é digno sim. Acredite nele. Não acredite na mentira do demônio que você não consegue, você não pode, você não deve. Você é filho de Deus. Acredite nele. It's not something you can produce yourself. You don't have to struggle. Just let the Holy Spirit work through you. Okay, you can be seated. You can sit down. Pode ser. Tell me what you just said. Eu estava dizendo que enquanto eu orava, a visão que eu tinha como se tivesse uma chuva de raios de fogo descendo sobre vocês. Olha. Glória a Deus! Glória! Eu falei para ele agora. This morning, O Espírito Santo vai Renee was reading a scripture. As she was reading the scripture, I started raining light. And the drops of light were falling on our bodies. We were all Nós não havíamos conversado sobre isso. Eu falei disso hoje de manhã, eu estava rezando com a Renee, e a visão que eu tive foi que chovia luz sobre todos nós, chovia luz Oh, sobre a glória. população aqui. Glória a Deus. Deus se manifesta dessas formas. Obrigada. I was talking at Itapajé about how there's different ways we can get revelation, and one of them is to get it from each other. Fernando can tell that story, I can tell that story about the light and the fire, and you can get it, and you can experience it yourself. It's not just for us. A gente falou ontem que uma das maneiras da gente receber a graça de Deus é através das pessoas. Então eu tive essa visão, o Gary teve essa visão, e vocês recebem essa visão. Essa visão não foi para nós somente, para todos nós. Vocês recebem essa ideia. Yeah, God can give you a revelation when you read the Bible, suddenly things that were difficult to understand. I need to learn Portuguese. A Manuel também disse que teve a visão de muitas coisas ruins caindo, mas indo embora. No sentido de caindo e saindo daqui. I was saying we can get also revelation as we read the Bible, things that are difficult to understand. Suddenly the Holy Spirit gives us insight, revelation. Às vezes também nós conseguimos escutar a Deus com revelações. A gente está lendo a Bíblia e não entende o que aquilo quer dizer, mas ao rezarmos e pedirmos ao Espírito Santo, ele nos dá o entendimento e aquilo de repente flui na nossa mente. A gente entende qual é a mensagem que está passando. As we pray in tongues, the word says that God is unlocking mysteries. À medida que nós rezamos, oramos em língua, é como a gente falou, né? O Deus ele começa a meio que desfazer esses mistérios, né? Que a gente não entende, ele começa a traduzir aquilo que a gente não entende para a nossa cabeça. Yeah.
And you can just be walking down the street and the Holy Spirit just drops some fresh insight into your mind. You're not even thinking about God. He just does it because He loves you. Uma vez você está com o Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, você está andando na rua e não está pensando em nada, de repente o Espírito Santo vem aqui, peraí que eu vou conversar com ele aqui. Aí de repente ele vai e traz aquela paz, traz aquela bondade dentro de você. O Espírito Santo está se movendo sempre dentro de você. So sometimes when people receive the baptism of the Spirit, sometimes they will get some kind of healing, either an inner healing, emotional healing, or some kind of physical healing. Muitas vezes, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela acaba sentindo alguma coisa que pode ser algo muito interno, mais emocional, e também pode ser algo mais externo, mais físico. So I just want you to check yourself out. Check out that stiff elbow. Check out that headache. See if you're feeling any different. Então, às vezes você nem lembra, mas de repente, pense um pouco, quando você chegou aqui, você tinha algum tipo de dor, de repente uma dor de cabeça, uma dor nos ossos, às vezes você nem lembra que de repente ela passa, né? Você está orando em línguas e ela acaba passando. Anybody had that experience? Alguém teve essa experiência aqui? Or did anybody have some other experience in that baptism that they would like to share? E de repente alguém teve uma experiência hoje ou ontem no batismo do Espírito Santo que queira testemunhar para a gente aqui. Uma das formas de você concretizar aquilo que Deus tem para você é quando você testemunha aquilo, faz com que as pessoas saibam não sobre você, mas o que o Espírito Santo fez para você. Just stand up if you'd like to share something. Eu vou ir. Sua mãe conseguiu, né? A sogra do noivo, e durou uma coisa que você sentia. Então, palmas para eles hoje. Yesterday she had some eye problem. We prayed for her. She didn't feel anything during the night. Quer falar? É o seguinte, eu tive 3 AVCs e meu esposo faleceu, meus filhos brigaram na justiça pela herança. Inclusive, eu achei que o Senhor é tão poderoso que na hora que você estava falando sobre a herança, ela chegou aqui, a filha mais velha, né? E eu achei tão incrível, assim, o Senhor é tão bom que ela chegou aqui falando comigo, sabe? Eu achei, Senhor, só no momento certo, a hora certa, você sabe tudo. Aí eu estava afastada deles, eu vim para casa dos meus pais, né? E eles se afastaram todos, né? Por conta dessa herança. E aí fomos para a justiça com a minha irmã, né? E a minha irmã ajeitou tudo, assim, comigo. Aí, eu não sei como resumindo tudo. Eu vim para cá, porque ontem, na hora que você falava, que a herança, que Deus deixou uma herança para a gente, que a minha filha mais velha estava aqui pertinho e dizia, você não tem direito à herança. Eu digo, mas eu morei 31 anos, não tenho direito na herança, por quê? Aí eu também, eu sou assim, sabe, eu sou desprendida das coisas do mundo. Porque seu principal é a ansiedade dele. Eu não sou apegada a nada. Eu sonho que espero ser meu, será. Aí, só que, resumindo, o juiz disse pra minha irmã, ela vai ter direito a tudo. E no dia do juiz lá, eles entraram na sala, eles nem falaram comigo. Mas a minha família estava toda, menos o meu pai, que é doente, era doente. E o meu irmão, viu? Meu irmão não estava aqui, mas eu pensei muito no meu irmão agora. O Espírito Santo visitar muito ele deixar a vida de bebê. Amém. Certo? Amém. E eu disse assim, Senhor, obrigado, porque na hora certa, no momento certo, ela estava aqui. Né? Quer dizer que eu vou ter direito. Amém. Glória a Deus. Foi uma...